Ok? Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Nós fizemos uma reunião nesse momento com a bancada do Rio Grande do Sul no Senado Federal, o senador Paulo Paim, o senador Hamilton Mourão, o senador Ireneu Hort, infelizmente não pôde participar porque ainda está no Rio Grande do Sul, inclusive com dificuldades logísticas para poder chegar a Brasília, mas será participado de todas as iniciativas que nós vamos tomar. Nesse momento é muito importante haver uma união de esforços e é isso que nós buscamos fazer a partir dessa nossa reunião no Senado Federal, de buscar centralizar as medidas no âmbito do Senado em conjunto com a Câmara dos Deputados. Já pela manhã eu conversei com o presidente Arthur Lira, disse que nós buscaremos esse alinhamento das nossas instâncias, inclusive as consultorias já se reuniram hoje pela manhã do Senado e da Câmara, identificando as proposições legislativas que podem ser viabilizadas. Da mesma forma, o Congresso Nacional tem que se colocar nesse instante à disposição do Poder Executivo, tanto federal quanto estadual. Eu conversei hoje pela manhã com o presidente Lula e nós devemos nos encontrar na parte da tarde hoje ainda para tratar a respeito desse tema. Também recebi um telefonema agora do governador Eduardo Leite, me indagando a respeito de encaminhamentos que o governo do Estado pode fazer ao Congresso Nacional. Então, o momento, de fato, é de centralidade de iniciativas, de buscar haver uma concertação entre legislativo, executivo federal e executivo estadual, para tomarmos as melhores medidas possíveis. No âmbito do Senado Federal, nós decidimos aqui com a bancada do Rio Grande do Sul a criação de uma comissão temporária externa de trabalho, que é um instituto que o parlamento tem para poder acompanhar, fiscalizar e fazer proposições legislativas em relação a um determinado tema. Então, em razão da gravidade e da extensão dessa tragédia climática e humana a essa altura no Rio Grande do Sul, nós vamos instituir esse grupo através dessa comissão externa temporária, que terá como membros toda a bancada do Rio Grande do Sul, o senador Paulo Paim, o senador Hamilton Mourão, o senador Ireneu Hort, e também uma indicação de cada bloco partidário, no total, portanto, de 8 membros, justamente para fazer o acompanhamento junto ao governo do Estado, o acompanhamento junto ao governo federal das medidas que estão sendo tomadas no âmbito do Executivo. E, ao mesmo tempo, centralizar também as iniciativas legislativas, porque há muitas medidas que precisam ser estudadas. A própria viabilização de recursos ao Estado do Rio Grande do Sul e aos municípios, a forma orçamentária de fazê-lo para não esbarrar em limitações que são impostas em regimes de normalidade e isso não ser aplicado no momento de exceção como a dessa tragédia. Eu disse ontem que a atipicidade dessa situação hoje do Rio Grande do Sul impõe também medidas igualmente excepcionais e atípicas. Então, toda essa avaliação ser feita no âmbito de uma comissão no Senado Federal que vai se aprofundar e se dedicar muito a todas essas medidas. Há diversas situações de auxílio emergencial, de suspensão de pagamento de obrigações, a própria obrigação do governo do Estado junto à União, que vocês sabem, todos sabem que o Rio Grande do Sul, assim como o meu estado de Minas Gerais, tem uma dificuldade enorme em função de uma dívida muito grande com a União. Então há uma obrigação de pagar. Essa discussão sobre a viabilização de uma suspensão nesse sentido. Então, todos esses temas haver uma centralização através dos senadores do Rio Grande do Sul, mais desses membros indicados pelos partidos, pelos blocos, justamente para que o Senado possa ter uma uniformidade junto à Câmara dos Deputados de medidas a serem tomadas. Quanto ao mais, é muito importante dizer, especialmente ao povo do Rio Grande do Sul, que essa passa a ser uma absoluta prioridade do Parlamento brasileiro, do Senado Federal, de buscarmos as medidas mitigadoras dessa lamentável tragédia que o Rio Grande sofre. Eu disse ontem e repito, as vidas humanas são irrecuperáveis e por isso nossa manifestação de sentimentos a todas as famílias que sofreram com seus entes queridos, mas quanto ao mais é possível remediar e minimizar, é possível reconstruir o estado do Rio Grande do Sul, é possível devolver a dignidade ao povo do Rio Grande do Sul com medidas que eu espero que sejam ágeis, que sejam inteligentes, que sejam eficazes para resolver esse problema. E essa eficácia reside nessa união entre Câmara e Senado, essa uniformidade de ações e essa colaboração com o Executivo Federal e o Executivo Estadual. Então, o primeiro ato de hoje é a instalação desse grupo de trabalho através dessa comissão
temporária externa, que ficará a cargo de examinar todas essas medidas, tendo todos os 3 senadores do Rio Grande do Sul como membros, obviamente os membros principais, inclusive, para dedicar os melhores esforços para a solução do problema do Estado. Nós utilizamos na época da pandemia um instrumento que foi a proposta de emenda à Constituição, que foi apelidada PEC de guerra, justamente para permitir a alocação de recursos no território nacional no momento de excepcionalidade da pandemia. Uma medida parecida pode ser estudada, foi essa a razão de ser, inclusive, da reunião feita hoje entre as consultorias de Senado e Câmara dos Deputados, mas é muito importante haver uma centralização dessas medidas. É muito importante ouvir o governo federal, ouvir o governador Eduardo Leite, as suas instâncias de governo, e haver, obviamente, o encaminhamento das medidas todas. Se for preciso PEC, nós faremos. Se for preciso lei complementar, nós faremos. Se for preciso lei ordinária, nós faremos. Lembrando que, ao final do ano passado, em setembro, nós ingressamos com um projeto de decreto legislativo para decretar o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul em razão daquelas primeiras chuvas. Eu fui, inclusive, autor desse projeto, o senador Paim, o relator no Senado Federal. E esse decreto, inclusive, tem vigência até 31 de dezembro de 2024. Portanto, em tese, para a calamidade pública, já estaria suprida essa etapa legislativa com esse decreto feito no ano passado. Então, todas essas medidas, é muito importante que haja uma convergência entre executivo, federal e estadual, e o legislativo. Qualquer que for o instrumento, certamente, aquilo que for necessário fazer para poder desburocratizar, alocar os recursos necessários para a mitigação da crise e reconstrução do Estado, nós deveremos fazer. O senhor disse que o governador ligou agora há pouco, né? O que é a demanda dele nesse momento, presidente? Na verdade, o governador Eduardo Leite ele está elencando uma série de necessidades e de iniciativas que, por parte do governo do Estado, serão propostas ao governo federal e que dependerão naturalmente da anuência do Congresso Nacional. Não houve nada específico, apenas o encaminhamento de procedimentos. Ele está reunido com um grupo de crise, com os secretários, identificando o que precisa ser feito. Lembrando que o problema maior é esse problema agora de resgatar pessoas que estão ilhadas, encontrar desaparecidos. E essa é a urgência maior, mas naturalmente que deve haver um programa. O próprio governador citou um novo plano Marshall, né, que é um plano de reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Então é apenas um alinhamento com o Congresso Nacional de ser o portador dessas iniciativas do governo do Estado, que certamente virão, como virão também no governo federal, eventual conflito que haja no meio desse caminho aí em relação a interpretações do que pode ser feito, do que não pode ser feito, o Congresso Nacional ser um instrumento de pacificação e de conciliação justamente para que a gente tenha as melhores medidas. Essa situação do Rio Grande do Sul não tem base de comparação, né? Todas as tragédias que nós vivenciamos ao longo da história recente do Brasil, inclusive no meu estado de Minas Gerais, 2 tragédias terríveis que nós sofremos lá em razão de rompimento de barragens, as tragédias do Rio de Janeiro em função das chuvas, São Paulo também sofreu com as chuvas. No Rio de Janeiro, vejam, quase 1.000 pessoas que morreram naquela tragédia de 2011 na Serra do Rio. Mas no caso do Rio Grande do Sul não há precedente porque o estado foi afetado. Aconteceu na região serrana, aconteceu nos vales dos rios, aconteceu na capital Porto Alegre, prejudicando os serviços públicos, inclusive de hospitais. Então não tem nem como deslocar as pessoas, não tem como dividir esforços no Estado, porque está todo o Estado afetado. Realmente é algo sem precedentes no Brasil, e isso precisa ser compreendido dessa forma, e todo o esforço federativo e dos poderes para poder remediar isso, nós precisamos fazer. Nós não podemos barrar em excesso de burocracia e em limitações impostas numa situação de normalidade. Obviamente que há limitações impostas na situação de normalidade que devem ser excepcionalizadas. Se o instrumento for proposta de emenda à Constituição ou qualquer outra medida, certamente nós poderemos estudar e fazer com a maior ligeireza possível. Então é esse diálogo permanente que nós vamos ter que estabelecer. Agora, nas próximas horas, deve haver uma reunião no Palácio Planalto com o presidente da República, justamente para nós alinharmos as iniciativas do Executivo e do Legislativo. E o que eu queria dizer é que, no âmbito do Senado Federal, todas as medidas que vierem para o Senado serão examinadas não pela presidência do Senado, mas por essa comissão composta pelos membros do Rio Grande do Sul, pelos senadores do Rio Grande do Sul, que têm legitimidade e interesse de poder tratar prioritariamente desses temas no Senado. Com base nessa conversa que o senhor teve, né, tanto com os parlamentares, o presidente Arthur Lira, o governador, o que o senhor deve levar para o presidente Lula agora à tarde?
Na verdade, o presidente Lula me convidou e nós vamos tratar a respeito das iniciativas do Poder Executivo. Eu não sei exatamente quais são, mas é um cuidado que o Executivo tem tido, e eu enalteço isso, de poder ouvir e participar o Parlamento dessas decisões, para que possa ouvir também as nossas sugestões. Então, na verdade, a pauta vai ser estabelecida nesse instante, nessa reunião de hoje, pelo próprio Poder Executivo, chamando a mim e o presidente Arthur Lira, justamente para que possa ter o Congresso Nacional juntos. O senhor vê a possibilidade de adiar a sessão do Congresso? Olha, isso aí é um sentimento que deve ser de todos os líderes, né? Mas pode ser que nesse momento a sessão do Congresso seja inclusive útil para poder definir essa questão da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária, além de outros vetos. Mas, obviamente, que a presidência do Congresso estará sensível aos reclames, às ponderações feitas pelos parlamentares. A princípio, a sessão do Congresso está mantida porque, repito, é importante, inclusive, nós darmos continuidade e funcionalidade no Congresso Nacional, resolvendo todos esses problemas. Isso é útil, inclusive, também ao Rio Grande do Sul. Tem uma PEC já, né?